Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a esta apresentação sobre segurança da web. Vou compartilhar com vocês aqui nossa tela de abertura. Bom, para falar sobre segurança da web, preciso ter alguns princípios e questionamentos que a gente leva desde o início até o final da nossa apresentação, tá? Inicialmente, veremos casos curiosos para nos motivar aos pensamentos com relação à segurança da web e faremos 3 perguntas que vão nos guiar até a conclusão dessa apresentação, tá? Depois falaremos sobre nomenclatura segura, sobre DNS spoofing e DNS seguro. Falaremos sobre SSL, TLS, intitulado nessa parte um up no HTTP, tornando HTTPS. Logo, nós entenderemos por que houve essa transformação. E, para finalizar, nós vamos conversar um pouco sobre os executáveis, que costumeiramente vêm quando a gente solicita qualquer aplicação de HTTP. Bom, para a gente ficar bem curioso sobre a segurança da web, eu fiz uma seleção aqui mensal de alguns casos dos vários que costumam ocorrer de ataques a servidores, a sites. Então, aqui, por exemplo, nós temos, desde o mês de maio, onde a JBS, né, a maior companhia de processamento de carnes no mundo, ela sofreu um ataque cibernético, né? Na verdade, um sequestro cibernético, também chamado de ransomware, e suas unidades ficaram indisponíveis nos Estados Unidos, no Canadá e Austrália. Esse ataque foi atribuído aos russos do grupo Revil. Como a gente pode ver, existem, infelizmente, né, grupos e pessoas que trabalham em conjunto para fazer esse tipo de coisa. No mês subsequente, em junho, a Rússia afirma que, na conferência anual que o presidente Vladimir Putin faz por telefone, houve um ataque do tipo DDoS, que é um ataque que em inglês é Denial of Service, onde o site ele fica indisponível porque ele é carregado, ele tem uma sobrecarga de requisições. Em julho, hackers russos exploraram a vulnerabilidade em sistema virtual e fizeram também sequestro de dados. Nesse caso, eles exigiram 70 milhões de dólares para a devolução dos dados. E em agosto, tivemos aí um ataque recentemente a um site de vacinação contra a Covid-19 na região de Lazio, na Itália, onde o site ficou indisponível e não foi possível fazer agendamentos por alguns dias. Recentemente, um ataque como esse ocorreu aqui também no Brasil. Então, a gente pode ver que é uma coisa muito comum, infelizmente, hoje em dia, esses tipos de ataques aos sites, às instituições assim eletrônicas, e a segurança da web se torna assim, hoje é muito, muito, muito necessário, tanto desenvolvimento para que tenha-se uma melhor segurança, como também profissionais que saibam e trabalhem nessa área. As empresas, hoje em dia, buscam profissionais para que possam ter maior segurança nas transações e nas negociações que se ocorrem na internet.
Bom, então vamos às 3 perguntas que vão nos direcionar durante essa apresentação. A primeira delas é como nomear objetos e recursos de maneira segura, tá? Veja que é uma pergunta em que o interesse é de como fazer a nomeação de objetos e recursos. Também é a mesma motivação para a pergunta número 2, como estabelecer conexões seguras e autênticas. E na pergunta final, o que fazem os códigos executáveis de um site em nosso dispositivo? É uma pergunta formulada de maneira diferente. Veja que nessa terceira e última pergunta, a curiosidade maior é o que fazem os códigos executáveis. Ela é bem diferente das 2 primeiras, onde a gente tem uma preocupação de modus operandi, né? Vamos falar assim, de como fazer algo, e na terceira é uma coisa mais assim, uma curiosidade de o que fazem os códigos executáveis. Já é eu diria que é um questionamento de maior insegurança, porque você não sabe o que os códigos executáveis podem fazer no seu dispositivo. Bom, a primeira delas, então, que a gente fez, como nomear objetos e recursos de maneira segura. Bom, como nomear objetos e recursos, isso já se faz, né? A gente tem aqui o DNS. O que é o DNS? É o Domain Name System, um sistema de nomes de domínios, né? Ele foi criado após a expansão da ARPANET, que no início, como ela era uma rede para o meio acadêmico, né? Eram poucos usuários, era um meio fechado. Então, a ARPANET usava uma lista com todos os nomes dos computadores e seus endereços IPs. Essa lista era um arquivo, né, do tipo TXT, chamada hosts.txt. Mas como houve a expansão para a internet, então essa lista ela foi ficando muito grande. E aí a sua manutenção também ficou inviável. Até que um cientista chamado Paul Mockapetris, ele criou a solução para esse problema, que foi um sistema de nomes de domínio, o Domain Name System. Isso é em 1983, tá? Então, o que é que ele faz? Vocês podem ver que tem uma figurinha aqui, uma ilustração da lista telefônica, né? As páginas amarelas, e lá você tinha o nome da empresa ou da pessoa física, né? E seu telefone. Então, o DNS, ele faz isso, ele faz um mapeamento entre o nome e o IP, tá? É isso que foi feito. E ele foi desenvolvido, assim, de maneira mais elaborada nas RFCs, né, que são aqueles Requests for Comments da IETF, a 1034, 1035 e 2181. Se vocês tiverem curiosidade, eu até indico. São documentos assim bastante práticos de se ver e assim dá um maior entendimento sobre como funciona esse sistema de nomes de domínio. Bom, então como é que funciona o DNS? O DNS, basicamente, lembrando a figura da lista telefônica, é solicitado no sistema, como vocês podem ver aqui, é solicitado um domínio. Aqui a gente tem um exemplo de domain.com e o servidor retorna o IP daquele domínio, tá? Então aqui, ó, inicia-se com uma solicitação de acesso a um site para mapear um nome e um endereço, e um programa aplicativo chama um procedimento de biblioteca, chamado resolvedor.
Este, por sua vez, envia uma consulta para um servidor DNS local que procura e retorna uma resposta. Essa resposta ela é em pacotes do tipo UDP, né? Eu frisei aqui esse tipo de pacote porque aqui você não tem uma emissão com preocupação de ser autêntica, que é aí onde é a falha e a vulnerabilidade para os ataques, que a gente vai falar daqui a pouco, tá certo? Então, basicamente, o DNS, mundialmente, você tem os países, e nos países, os domínios, eles são separados, de acordo com o ramo daquela empresa, a atuação daquela empresa, né? A UEPB, por exemplo, o domínio da UEPB é edu.com, né? Aliás, é edu, acho que estou... É edu.br, exato. Aqui, nós temos um exemplo com MIT, né? www.mit.edu, tá? Bom, então, lembram que eu falei sobre os pacotes UDPs e a falta de segurança sobre a autenticação deles? Bom, é nessa falha aí que, costumeiramente, ocorre ataques do tipo DNS spoofing. Esse é o nome desse tipo de ataque, né? Aqui a gente tem uma ilustração básica de como isso ocorre. Nós temos numa ponta o usuário fazendo uma requisição de um domínio a um servidor e aqui no meio da conversa entrou um hacker, um cracker, e ele, ao invés de passar o domínio real, ele manda um domínio falso. Você vê que ele dá uma resposta falsa aqui. E o usuário acha que está utilizando aquele site, mas pode estar utilizando uma imitação do site. E é nesse momento em que esse atacante, né, esse hacker ou cracker, ele passa a se apoderar dos dados daquela pessoa. Por exemplo, se ele falsifica o site de um banco, então ele pode, nesse momento, solicitar os dados da conta, as senhas do usuário e fazer o uso disso, de forma maliciosa depois, tá? Basicamente é isso que ocorre no DNS spoofing. Por que é spoofing? Porque é uma falsificação de resposta, tá? Como a gente viu no DNS, todo site tem o seu IP real, mas pela falha pela falta de autenticação nas respostas, e o atacante, né, o hacker, ele utiliza daquele site, ele acaba falsificando, usando outro IP. Então, ele pode, por exemplo, falsificar um site, botar um nome parecido na URL, por exemplo, site ao invés de ser bb.com.br, que seria do Banco do Brasil, ele bota bd.com.br, e às vezes a pessoa nem presta atenção ali que ao invés de um B está um D. Aqui mais uma vez em detalhe sobre esse tipo de golpe. Temos aqui, como de costume, Alice tentando contactar Bob. Isso é um cenário bem comum na literatura de segurança. Sempre tem esses dois, geralmente tem esses dois personagens. Então, a Alice está tentando acessar o site do Bob e ela faz esse pedido ao servidor. Dê-me o endereço IP de Bob. O servidor vai e responde com o endereço IP de Bob aqui, né? E aí ela faz outro pedido aqui para pegar o index HTML e recebe
o homepage de Bob, tá? Mas aí, se o servidor ele tiver sido atacado por um hacker, que é outra nomenclatura que se chama a busca quando é feita no cache, e esse cache ele não tem o endereço mais real de Bob, ele tem um endereço falsificado, aí chama-se esse ataque como cache envenenado, né? Então, a Alice aqui no segundo momento, ela pede o endereço ao servidor e recebe o endereço do intruso, aqui no caso, Trudy é a intrusa, né? E aí acaba recebendo uma homepage de Bob, só que modificada por Trudy, tá? Opa. Bom, então, dado o grande número de ataques desse tipo, que ainda hoje ocorre, como vocês lembram daqueles casos curiosos do início, foi criado uma maneira de se tornar essa solicitação mais segura. Então, a Internet Engineering Force Task, que é a IETF, ela vem desenvolvendo o DNS Security, ou chamado DNSSEC. Ele foi apresentado na Request for Comment 2535 e já apresentou algumas, no caso, o IETF também já apresentou algumas versões, mas isso ainda vem sendo aperfeiçoado, tá? Nesse caso, o DNSSEC, ele fornece 3 serviços. Ele prova de onde os dados se originaram, ou seja, aqui você tem uma autenticação, há uma distribuição de chaves públicas, né? E também há uma autenticação de transação e solicitação, com o uso de criptografias e cifras, do tipo SHA, MD5 ou RSA. Veja que aqui o usuário ele faz a solicitação ao servidor, mas o usuário ele tem uma chave. Então todos têm chave. Essas chaves, elas são a garantia, né? Elas passam por processamentos que garantem que aquela pessoa que está se comunicando com o servidor é realmente quem ela diz que é, porque ela tem uma chave privada e ela tem uma chave pública, tá? De maneira que, se houvesse um intruso aqui, ele não teria uma chave, ou se ele criasse uma chave, essa chave não ia ser reconhecida. Porque é bom lembrar, o DNS, ele tem em cada país, ele tem um órgão registrador. Aqui, no caso, nós temos o registro.br e tem outras instituições registradoras de domínio. É interessante a gente saber que para você ter essas chaves, você deve pertencer a algum órgão registrador oficial. Bom, visto essa primeira parte, vamos à nossa segunda pergunta. Como estabelecer conexões seguras e autênticas? Sabendo que estamos diante de pessoas ou de instituições que estão seguramente habilitadas, registradas, o outro problema é sobre as conexões. Porque no meio, entre os comunicantes, pode-se haver também os ataques. Então, lembrando da camada de aplicação e de transporte, no modelo TCP/IP, nós temos aqui várias aplicações que podem ocorrer, HTTP, AFTP, a Telnet. E logo aqui abaixo nós temos a camada de transporte, certo? Então foi criada a Netscape em 1995, com o crescimento das transações na internet. A Netscape ela
foi demandada para criar uma camada que ofertasse maior segurança, principalmente entre as transações bancárias. Então, a Netscape ela criou o Secure Socket Layer, SSL. Ele foi justamente lançado para atender a demanda para realizações de transações financeiras emergentes da evolução da internet. Porque no início a internet era só para pesquisa, né? Então, se tinha muito HTML, né? Aquelas páginas estáticas, mas depois, onde passou a ser palco de transações financeiras, aí houve uma maior necessidade de seguranças, né? Então, atualmente, o SSL e o TLS, eles são utilizados por Firefox, por Safari e por Internet Explorer. Então, o que eles fazem? Eles constroem uma conexão segura entre dois sockets, incluindo, o que esse tipo de serviço inclui? Uma negociação de parâmetros, uma comunicação secreta, autenticação mútua e a proteção da integridade dos dados, né? Comunicação secreta, a gente pode já entender aqui que temos criptografia, onde somente emissor e receptor sabem o que está, ou veem também o que está sendo comunicado, emitido e recepcionado. A aplicação mais comum, a gente ouve muito falar de HTTPS. É aí onde a gente lembra da nossa visão geral. Porque o SSL e o TLS, eles acabaram dando um up na aplicação HTTP, porque tornou esse tipo de aplicação mais segura. Então, o HTTP, com este nível de segurança, passou a ser chamado HTTP Security, ou HTTP-SEC. Quando a gente faz buscas na URL, né? Aquela barrinha de busca do browser, geralmente a gente vê HTTPS. Não era muito comum há um tempo atrás, mas hoje a gente vê mais. E quando não se vê, você, em relação ao Google, se você estiver fazendo a busca no Google, você vai ver um cadeado ali, um alerta em vermelho dizendo que não é que aquele site não é seguro. Essa é uma das lutas aí das grandes fornecedores de pesquisa, dos grandes sites, empresas de sites de busca, para que a maioria dos sites tenham segurança, seja HTTPS, né? E isso tem crescido nos últimos anos, o número de sites HTTPS tem aumentado bastante. Por quê? Devido à segurança. A maior segurança de você estar num site onde você pode colocar suas informações com maior tranquilidade. Porque é bom a gente lembrar que as informações hoje, elas podem ser localizadas até por geolocalização. Então, aquilo que se busca na internet é muito, hoje em dia, pessoal. Então, fala muito sobre aquela pessoa que está buscando. Então, são informações pessoais que se devem ter o cuidado para que não caiam em mãos mal intencionadas. Bom, então, coloquei aí a RFC, que fala sobre o SSL e o TLS. Vocês podem pensar, são duas coisas diferentes? Não. Na verdade, a IETF, ela trabalhou bem a SSL em seus pontos fracos, vamos dizer assim,
e acabou criando a TLS. Isso aí em meados de 2006, conforme está aqui no título. Então, o TLS é uma melhoria do SSL, tá? Olhando aqui para essa figura, a gente vê que há alguns passos que são feitos entre a comunicação de aplicação e a de transporte, que são esse handshake, essa troca change ciphers spec, essa troca de cifras específicas e alertas. E logo aqui a gente tem esse record layer. Mais uma vez aqui, do livro do Tannenbaum, a gente vê os protocolos sendo executados. Nesse cenário, temos mais uma vez Alice e Bob, se comunicando agora de maneira mais segura. Então, vejam que há um protocolo de emissões e recepções entre os dois. No primeiro contato aqui, a Alice manda a sua versão SSL, suas preferências e o que eles chamam de RONS da Alice. E depois o Bob vai e responde com sua versão SSL, suas escolhas e o RB. Depois, ele manda sua cadeia de certificados para que a Alice se certifique que é o Bob e a resposta de que o servidor está pronto. Aí a Alice manda a sua chave pré-mestre, muda a sua cifra e manda outra comunicação de terminado. Bob, então, muda a sua cifra. Aqui na comunicação 7, ela fala que parou de comunicar. Então, o Bob muda a sua cifra e também fala que mandou uma mensagem de que parou de se comunicar, tá? Então, veja que são passo a passo que são seguidos e pode deixar a comunicação um pouco mais lenta, né? Visualmente, a gente vê que há passos a serem seguidos, mas não se chega a ser sentido pelo usuário. Eu acho que, acredito que anteriormente se sentia mais essa demora na comunicação. É até curioso ver como é que porque isso acontece muito hoje em dia para as transações bancárias. Então, é até curioso saber se o tempo de comunicação hoje nas transações bancárias, eles são mais demorados do que outros tipos de comunicação ou outro uso de aplicação, que não seja HTTP. Bom, para terminar, nós temos a nossa última parte sobre conhecendo o executável. Então, a última pergunta: o que fazem os códigos executáveis de um site em nossos dispositivos? Veja que nas duas perguntas anteriores, nós nos preocupávamos como nomear os objetos e os recursos com segurança, como estabelecer conexões seguras. Só que nessa última pergunta, nós ainda não conhecemos o que está acontecendo. Então, a pergunta é mais grave, eu diria, porque se pergunta o quê? E não como se proteger, mas se proteger do quê? Né? Então, veja, mas que códigos são esses? Temos vários exemplos de códigos que são executáveis quando a gente faz um requerimento de página na web ou baixa algum aplicativo ali para rodar no browser. Vamos ver eles. Os Java Applets, que são mini aplicativos, são comuns, eles são enviados para a JVM da nossa máquina, e são mini aplicativos, né? Eles rodam ali, só que
sistematicamente, em alguns dispositivos, eles são separados do nosso sistema, eles ficam encapsulados em uma caixa de brita. Isso é uma forma segura de admitir um código executável como esse, porque ele passa a ser observado em que tipo de requisições ele está querendo fazer do nosso sistema. Vale salientar de que quando deixamos um executável, né, um programa, ficar à vontade no nosso sistema sem conhecer qual a intenção, estamos aí abertos a sofrer algum ataque, algum dano no nosso sistema. Ficamos vulneráveis. Bom, outros executáveis muito comuns são as extensões do navegador. No Google Chrome, por exemplo, às vezes nós queremos determinada funcionalidade, até mesmo, por exemplo, para fazer gravações como essa, existem o Loom, que é uma extensão que você pode colocar lá no Google Chrome, certo? Só que essas extensões, elas ampliam as funcionalidades dos browsers, mas podem ter comportamentos maliciosos, ou habilitar o computador a ficar mais vulneráveis para outras funcionalidades maliciosas. Os controles ActiveX são programas binários e eles são executados de maneira mais perigosa, porque eles não ficam isolados do sistema. E não há nenhuma outra preocupação a não ser a autenticação do criador desse programa. Então, assim, diferentemente dos mini aplicativos Java, que ficam separados numa caixa de brita, né, também chamada de sandbox, isolados do sistema, o único passo que se faz é saber a origem daquele programa. Agora, uma vez autenticada essa origem, não se há nenhum outro passo de segurança, não há nenhum tipo de observação temporária de como aquele programa se comporta no nosso sistema. O que é perigoso, né? Porque já houve golpes em que uma pessoa criou um programa do tipo ActiveX e esse programa, as pessoas, os usuários habilitavam na máquina e ele desligava a máquina. Então, isso ocorreu nos Estados Unidos e a pessoa que criou esse programa, ela fez isso para alertar sobre o perigo de se permitir esse tipo de programas. Não fez nenhum mal, mas, assim, era mais um alerta. E várias pessoas tiveram suas máquinas desligadas. Não perderam seus dados, não tiveram danos físicos nos computadores e sistemas, mas levaram um bom susto, né? Bom, temos JavaScript, que roda costumeiramente quando utilizamos a internet, e ele não tem nenhum, assim, modelo de segurança, tá? Historicamente, ele tem implementações que não são seguras, mas se usa muito, costumeiramente, hoje em dia, o JavaScript nas páginas de internet. E o executável mais famoso, que são os vírus. Interessante destacar que os vírus eles são diferentes do que chamamos de código móvel. Por quê? Porque os vírus eles não são convidados a entrar no nosso sistema, mas eles são desenvolvidos para entrar nos sistemas e se reproduzir. Muitos deles chegam a tomar o controle de partes do nosso sistema, partes importantes do nosso sistema, e causar
danos seríssimos. Então, como nos proteger de vírus é ter o máximo de cuidado com programas ou e-mails e utilizar antivírus. Então, veja, esses são alguns dos códigos executáveis mais comuns que ocorrem em nosso sistema. E como são vários, é preciso conhecê-los bastante para saber e até mesmo poder autorizar com maior segurança a execução daquele código que nos chega, né? Costumeiramente, quando estamos navegando pela internet ou abrindo qualquer arquivo ou baixando qualquer arquivo que solicitamos da internet. Bom, esse trabalho foi desenvolvido com pesquisas no livro do Tannenbaum, na 5ª edição, e buscas em sites da internet. Um site que serviu de bastante, que foi muito útil para a nossa pesquisa, foi esse csis.org. Agradecemos a atenção, espero que vocês tenham gostado desta apresentação. Até a próxima.